Olá, tudo bem com vocês? Seguros e sinistros ponto a ponto, com mais um vídeo aqui dos temas que nós vamos abordar no canal. Hoje o tema 7, que é os sinistros de danos elétricos e de equipamentos eletrônicos, na parte de procedimentos de regulação, que o corretor precisa estar ao par para desenvolver bem esse atendimento ao cliente, né? Hoje nós vamos abordar no vídeo 2. Nós já estamos ingressando no segundo jogo de vídeos dos temas, sobre o aviso de sinistro e a vistoria. Como é que isso está funcionando hoje, né? Sempre lembrando a vocês que os vídeos, via de regra, são sequências, então se faz importante o acompanhamento. Não deixem de assistir os demais vídeos, né? E se não inscritos no canal, por gentileza se inscrevam para que vocês consigam receber as notificações de quando os vídeos estão saindo, que na média a ideia são 3 vídeos por semana, tá ok? Então vamos evoluir então para esse conteúdo aí. Vamos dar uma olhada nessa questão que envolve então o tema 7. Como proceder um aviso de sinistro, tá? Nesse caso, hoje nós temos, ainda existem seguradores que o aviso de sinistro é feito por e-mail ou é feito fonado, tá? Mas normalmente a maioria das seguradoras, principalmente essas de varejo, já estão trabalhando com um aviso de sinistro, aonde se faz o contato dentro do próprio portal da companhia seguradora, né? Se abre ali o local onde se faz o aviso. Só o primeiro detalhe importante: como nós estamos, normalmente as seguradoras, as coberturas de dano elétrico e de equipamento eletrônico, elas estão separadas, as coberturas, verbas distintas. E acontece, muitas vezes, que o cliente nos apresenta problemas envolvendo equipamentos elétricos e equipamentos eletrônicos. Por esse motivo, eu já comentei nos vídeos onde a gente fala sobre seguro, né, a diferença entre os equipamentos elétricos e os equipamentos eletrônicos, né? Então é muito importante primeiro procurar saber do cliente que tipo de equipamento ou equipamentos foram atingidos, né? É a primeira questão, tá? Por quê? Porque se houver elétricos e eletrônicos, há a necessidade de abertura de 2 sinistros, tá? Porque se você carregar tudo num aviso só, automaticamente o segurador vai adotar o quê? Se você abrir um sinistro de dano elétrico, os equipamentos eletrônicos não vão ser considerados, né? E vice-versa. Então esse é o cuidado que tem que ter, o primeiro cuidado, tá? As informações são sempre as básicas, né? A hora em que aconteceu, a data em que aconteceu e o local, né? Via de regra o local, evidentemente, que é o local de risco, né? Onde consta as coberturas de seguro, né? Uma descrição rápida do que ocorreu no evento, tá? Se foi um temporal ou se foi uma queda de raio, aí vem aquela questão, tá? Muitos equipamentos elétricos e eletrônicos sofrem danos decorrentes de queda de raio, tá? Mas nós vamos ver isso nos vídeos sobre seguro, que há uma diferença quando o impacto da descarga atmosférica atinge as proximidades do local do risco ou no local do risco, tá? Se o raio, a descarga atmosférica, atingiu o local do risco, com sinais inequívocos do impacto dessa descarga, nós estamos falando de queda de raio. Então, o assunto se remete à cobertura básica. Eu aqui estou partindo de um pressuposto em que pode ter havido, por exemplo, um temporal, um mau tempo e uma descarga atmosférica que atingiu as proximidades do local do risco, né? Transmitido por uma sobretensão na rede elétrica ou na rede telefônica, por exemplo, ou outro tipo de cabeamento que entra para dentro do local segurado,
né, venha, então, ou às vezes até a gente vai trabalhar isso com mais calma, venha por indução eletromagnética atingir bens do cliente. Decorre de queda de raio? Às vezes decorre, mas como o evento aconteceu fora do local do risco, classifica-se como dano elétrico ou o equipamento eletrônico, dano elétrico em equipamento eletrônico. Portanto, esses são os cuidados que tem que se ter na hora de abrir um sinistro, porque senão a confusão fica feita, e aí para desfazer isso é sempre mais trabalhoso. Tá? Então, o que ocorreu, essa é a importância. Tá? A declaração de aonde aconteceu. Porque se você disser, ó, caiu um raio no segurado, atingindo tais e tais bens, aí a cobertura vai ser remetida para a cobertura básica. Né? Esse é o cuidado que você tem que ter. Então, o que ocorreu tem que ser preciso. Né? Por essas informações é que eu repito. Os outros slides, né, os slides de cor azul, né, são aqueles aonde a gente trabalha com seguro. Né? Os vermelhos são os de sinistro. Então, ali vocês vão ter a orientação da classificação, mas já foi abordado isso nos slides sobre seguro. Tá? A relação dos bens, isso é importante. O que o segurador quer saber é o tipo de equipamento, o modelo do equipamento, porque nós temos assim, ó, TV de plasma, TV de LED, né? Isso classifica. E o modelo? O modelo qual o modelo? Né? Normalmente, o modelo está descrito atrás do equipamento. Né? Ou se é um computador, a mesma coisa. Né? Se é uma geladeira que teve o compressor danificado, né, que é um dano elétrico, né, também a mesma coisa, precisa se pegar o modelo. Né? Eles gostam também do quê? O ano em que foi fabricado ou vendido. Né? Isso dá a classificação. Alguns pedem até número de série, tá, do bem. Né? Ou seja, aí já acrescentou um complicador, mas eles pedem. Tá? Podem pedir. Tá? Então, a relação dos bens, elas precisam ser o mais detalhada possível. Tá? O mais detalhado possível. Tá? E isso já indica, é um indicativo que se havendo, digamos assim, uma perda do bem, né, pode haver a necessidade da comprovação da propriedade desse bem através de uma nota fiscal. Tá? Mas isso nós vamos ver mais adiante em outro slide. Tá? Então, a relação de bens com a descrição adequada. Tá? E a vistoria, como é que se dá? Normalmente a gente apresenta isso para a companhia e fica num aguardo num período de análise. Né? 1 dia, 2 dias, enfim, cada segurador tem o seu prazo, o seu timing aí. Né? A vistoria, ela pode ser hoje remota ou presencial. Nós temos um termo que está surgindo no mercado aí, que são as regulações fast track. Né? Ou seja, são regulações rápidas e que se dão de caráter remoto. Né? Ou seja, a regulação é interna, tá? Muito parecido com a regulação, com a vistoria remota, no caso. Né? Ou seja, você alimenta através o sistema da seguradora, através de upload de documentos e de imagens, né, de fotografias que o segurado normalmente pede, a identificação dos bens, né, e via de regra também, se houver algum tipo de dano, né, que seja visível que tenha acontecido, né, é bom identificar. No caso da cobertura de equipamentos eletrônicos, vocês vão ver que ela é bem ampla, ela é muito mais do que dano elétrico, mas isso nós vamos deixar lá para falar sobre seguro. Tá? Não vamos nos envolver aqui. Tá? Então, as imagens e os documentos que eles pedirem. Né? Via de regra, são documentos que nós vamos ver mais tarde, mas que envolvem a identificação do cliente, via de regra. Né? Então, ou pode haver a necessidade, dependendo do volume de bens e das características dos bens, uma vistoria presencial. Aí temos que aguardar o agendamento, né? Aí se passa como o corretor quiser, ou a informação dos dados do corretor, porque o corretor
então intermedia o agendamento, né, para que o vistoriador vá até o local. O ideal é que o corretor compareça junto, né, para fazer a vistoria. Eu, como regulador de sinistro que fui, sempre achei interessante isso, mas digo sinceramente que a maioria dos corretores, com raras exceções, compareciam aos locais, né? Mas pelo menos agendavam, né? Buscavam agendar, ou se não, eles passavam para a gente o endereço e o telefone e nós fazíamos o agendamento, deixávamos lá uma relação de documentos. Alguns corretores pediam, não, deixem a relação de documentos comigo, só faça a vistoria lá. Já ajuda também, né? Ou seja, a ideia é demonstrar que o corretor é o administrador da pólice, não só nos momentos bons, né? Mas nos momentos menos bons também, né? Então as imagens são enviadas via upload, né? Com essa classificação. Tá? A tendência é que, se forem bens conhecidos, valores dentro de parâmetros normais, que nós vamos ver num próximo slide, né? A vistoria deve se dar de modo remota, ou como se chama fast track, porque a seguradora já tem um banco de dados de informação sobre esses equipamentos, né, esses bens, e fica para ela fácil a regulação, e aí em poucos dias, né, a indenização se dá, que é uma coisa que fica muito agradável para o cliente. Né? Se gostaram, deem o seu like, recomendo a todos que façam a inscrição, porque a taxa de lançamento de vídeos que eu pretendo fazer são de 3 vídeos por semana, né? Para ficarem atentos e fazer o acompanhamento, repito, já que, via de regra, são vídeos sequenciais. Tá? Ficamos por aqui hoje. Muito obrigado. Fiquem com Deus.